Conversa, então, recebe aqui virtualmente, né, a psicóloga Regina Rabelo. Regina, muito boa noite, seja bem-vinda, prazer imenso falar contigo mais uma vez. Oi, Bia, boa noite a todos que estão nos ouvindo, aonde quer que estejam, né, nos assistindo também. E o prazer é sempre meu, né, poder contribuir um pouquinho e compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente vem adquirindo aí ao longo da caminhada. Perfeito. E para começar, então, esse nosso bate-papo, para quem está ligado aqui no programa, ouviu esse termo positividade tóxica, mas não conseguiu relacionar, explica um pouquinho para a gente o que é de fato essa positividade tóxica. Então, Bia, positividade, se a gente for parar para pensar, parece algo tão bom, né? Positividade, ser positivo, né? Olhar os aspectos positivos da vida, tudo isso realmente é muito bacana, né? A gente não maximizar o que é negativo, né? Muito pelo contrário, maximizar o que é positivo, né? Dar realmente o valor para aquilo que realmente é bom, isso é bacana. Porém, existe um movimento que está acontecendo aí, que é o da positividade tóxica. No que se refere isso? Né? Seria essa exaltação, né, de tudo que é positivo e essa repressão, essa negação de tudo que é negativo. E aí, o que seria esse tudo que é negativo? Né? Seria tudo que se refere aos aspectos negativos da nossa vida. Eu poderia relacionar isso às próprias emoções. Então, nós temos as emoções agradáveis, que a gente chama, que seriam o amor, alegria, saudade, tudo que é agradável, né, de sentir. E nós temos também as emoções que são ditas como desagradáveis, que numa intensidade mais elevada acaba gerando alguma sintomatologia no nosso próprio corpo, uma reação fisiológica. Seria a ansiedade, o medo, a tristeza, a raiva, né, a decepção, enfim, todas essas emoções. E com isso, né, com essa, eu já costumo dizer que essa filosofia da felicidade, da positividade, é como se eu quisesse negar tudo que tem de desagradável na minha vida e eu quisesse, de alguma maneira, viver uma vida onde eu tivesse uma felicidade plena, onde eu tivesse tranquilo o tempo todo. Mas levando em consideração que nós somos seres humanos e que, assim como as emoções agradáveis, também existem as desagradáveis e que cada uma tem a sua função, ela existe por algum motivo, a gente precisa sim experimentá-la, vivenciá-la, né, senti-la, independentemente do que a gente vê, principalmente nas redes sociais, né, que ficar triste não dá ibope, que fica triste não é legal, não gera like. E, na verdade, o que a gente tem que entender é que todos nós, em algum momento da vida, em algum momento do dia, por algum motivo, ou por alguma lembrança, por alguma imagem mental que a gente teve, a gente vai, sim, acabar experimentando alguma emoção desagradável. E que isso é normal, isso é natural, isso é do ser humano. Então, a gente tomar esse cuidado para a gente não assumir um discurso de que tudo tem que ser bom, tudo tem que ser belo, tudo tem que ser positivo, tudo tem que ser agradável. Porque, na verdade, a vida real, Bia, não é assim. A vida real tem altos e baixos e a gente tem que aprender a lidar com tudo isso também e admitir que isso tudo existe. Perfeito. Tem vários pontos aí da tua fala que eu quero ressaltar para a gente conversar mais sobre esse assunto. E entre eles, não tem como a gente falar sobre positividade tóxica sem falar de como as redes sociais influenciam nisso, como tu acabou de falar pra gente, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. E se a gente não parar para refletir que rede social é um recorte do que a pessoa quer frisar, a gente pensa que a vida daquela pessoa é perfeita, que ela não tem problema, que ela não tem conta para pagar, que ela não fica triste, que ela não se desanima, que ela se ama 100% do tempo. E quando a gente se depara com tanta perfeição, né? Essa perfeição que a gente insiste em promover, em querer, em buscar, isso também nos causa uma certa frustração, né, Regina? Exato. Né? Existem algumas pesquisas, tanto nacionais como internacionais,
que pontuam, né, a questão da elevação, né, da quantidade de casos de depressão após esse boom aí das redes sociais, né? Porque existe muita comparação, Bia. E aí, assim, ali tem pessoas com N, né, característica, com N possibilidades aí de estar desenvolvendo até um transtorno, enfim, em função dessas questões, né, dessa pressão, vamos dizer assim, que existe para que eu me enquadre dentro daquilo que é considerado felicidade pela maioria das pessoas que, né, frequentam aquele lugar que seria as redes sociais. E aí a gente tem muitas pessoas onde comparam a sua própria vida com a vida do outro. É aquela questão da grama do outro é mais verde, né? Só que eu não sei, né? Eu não olho e eu não vejo o que aquele meu vizinho faz para a grama dele estar mais verde. Talvez ele cuide mais, faz parte. Talvez ela até aparentemente esteja mais verde, mas por baixo ela tem uma série de problemas, né? Ela é cheia de formiga, ela tem um monte de coisa. Então, assim, eu não posso considerar só aquele recorte, como tu mesmo falou, e eu não posso considerar que aquilo ali é a verdade e que aquilo ali é real. Porque a gente não pode considerar que tem muitas pessoas que montam, certo? Uma cena, literalmente, para bater uma foto, e aí depois que bate a foto, posta nas redes sociais e desmonta a cena. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Que às vezes a pessoa está chorando, a pessoa está deprimida, a pessoa está, né, com uma condição emocional assim bem fragilizada, mas para não ficar fora, né, das redes sociais e poder pelo menos assim comparar um pouquinho que eu tenho uma vida razoavelmente normal como a dos outros, eu crio até uma cena, né? Eu crio até uma cena, né? Eu crio ali uma cena com às vezes um copo de vinho, um copo disso, um copo daquilo, uma comida, um ambiente, e na verdade aquilo ali tudo faz parte de uma encenação para mostrar que eu estou feliz, que eu estou bem, que eu me sinto realmente muito bem, que na verdade não é. Se tu vai se aproximar daquela pessoa, tu vai perceber que ela tem uma série de conflitos e que um deles já é justamente esse, né? Tentar encenar e mostrar para as pessoas uma coisa que ela não é. Perfeito. Outra questão também que é muito importante a gente conversar é, tu comentou ali, né, explicando a importância de a gente sentir e dar vazão aos nossos sentimentos, independente se eles forem felizes ou tristes, né? E dentro disso, eu quero te perguntar qual é a importância de a gente sentir a tristeza, saber lidar com a tristeza e como que tu percebe isso nos teus pacientes? Se realmente a gente enquanto sociedade tem essa dificuldade em lidar com essa tristeza, né? De, não, tô triste, tá, mas durante 5 minutos depois vai passar. E se obrigar a fazer com que a tristeza passe, não se permitir sentir essa tristeza. De fato, tu percebe isso? Percebo. É muito comum. Tanto é que quando os pacientes chegam, que eu digo assim, e aí, como é que tu está? Tá tudo bem. Aí eu brinco assim, comigo isso não cola. Esse tudo bem não cola. Então, assim, se tá tudo bem, então me fala, né, o porquê que tá tudo bem. Só o tá tudo bem não é o suficiente para mim. Então, o que acontece? Essa questão, né, da gente buscar sentir as nossas emoções, elas se faz muito necessário. Porque, como eu disse lá no início, Bia, nós temos uma área do nosso cérebro que ela é responsável pelas emoções, vamos dizer assim, né? E não é à toa que ela está ali. Ela existe, né? Essa área do cérebro existe e funciona porque ela tem uma função, ela tem o porquê, caso contrário não existiria. Então, a gente precisa sim sentir as nossas emoções. E aí a gente tem algumas emoções que são vilãs na sociedade de hoje. A gente tem aí a tristeza. Se eu dissesse, eu tô triste, tomar cuidado, não vai ficar deprimida, né? Então, assim, peraí, calma. Eu tô triste,
Né? E aí, por que eu tô triste? Eu tô triste porque talvez eu perdi alguém querido, eu tô triste porque talvez eu não vou poder fazer alguma coisa que eu gostaria de fazer naquele momento, eu tô triste por N motivos, ou porque eu lembrei de alguma coisa ou de alguém, eu senti um cheiro que me remeteu lá à comida da minha avó, e aí eu lembrei que ela não faz parte da minha vida, que ela já faleceu, mas que eu gostaria que ela estivesse comigo aqui. Então, eu fiquei triste. Tanto a tristeza quanto, né, a tristeza, eu gosto muito de falar que ela tem uma função, e aí o meu papel, eu costumo dizer que também, como todo profissional da psicologia, é psicoeducar, é educar os nossos pacientes e dizer para ele assim, ó, a tristeza serve para isso, né? E aí eu gosto de dizer assim, a tristeza ela serve para aquietar a gente. Quando a gente está muito eufórico, que a gente está muito feliz, a gente tem uma dificuldade enorme de se concentrar nas coisas que a gente está fazendo, a gente tem uma dificuldade enorme de prestar atenção até no outro, porque a gente está tão eufórico, tão agitado, que a gente às vezes não se dá conta nem direito do que está acontecendo à nossa volta. E quando eu estou triste, né, visualmente o meu corpo, ele se aquieta. O meu corpo se aquieta, ele é como se ele fosse assim, não gosto de dizer se encolhendo, mas ele fosse se guardando, sabe? Ele vai se acalmando e com isso a gente consegue fazer profundas reflexões. Tanto é que tem muitos artistas que no momento em que eles estão tristes, é os momentos que eles mais produzem, porque é o momento que eles fazem contato com a emoção, com os pensamentos, com os seus sentimentos, vem à tona algumas lembranças que fazem com que eles criem coisas maravilhosas. Então, este momento, né, de fazer contato com a tristeza, ele é fundamental para nós seres humanos. Eu até gosto muito de falar para os pacientes, seja criança, seja adulto, tem uma cena ali do filme Divertidamente, que acho que é bem provável que muita gente já tenha assistido, e se não assistir, eu digo assim, é uma indicação, não é um desenho, vamos dizer assim, né, mas não necessariamente precisa ser só para criança. É maravilhoso, E né? é maravilhoso. E aí tem uma cena em que a tristeza tinha meio que sumido, assim. Todo mundo correndo atrás dessa tristeza. Onde é que tá essa tristeza? E ela lá escondida lá no cantinho. E aí a menina pegou um ônibus, a menininha do personagem ali daquela família pegou o ônibus e estava indo embora. Ela estava brava lá com a família, alguma coisa assim, não lembro exatamente. E ela pegou o ônibus e estava indo embora. Estava fugindo, assim, né? Não sabe nem para onde ia. E aí, e lá, só que dentro da cabeça dela, a tristeza não aparecia, as outras emoções todas correndo, e meu Deus, a gente tem que achar a tristeza, onde é que foi parar a tristeza? Ela precisa estar aqui agora, porque eles sabiam que se a tristeza entrasse em ação, ela ia fazer o quê? Ela ia começar a refletir, começar a lembrar dos pais dela, e ia fazer ela voltar para casa. E foi o que aconteceu. Depois de muito custo, depois de muita procura, conseguiram não só achar, mas convencer a tristeza para entrar em ação. E foi aonde que a menina começou a lembrar dos momentos em que ela estava com a família na casa dela. E aí foi vindo junto com a tristeza, também bateu a saudade. E aí ela correu lá, pediu para o motorista do ônibus parar aquele ônibus e ela correu para a casa dela, para junto com a família dela. Então, assim, é um exemplo bem prático de que a gente precisa muitas vezes da tristeza para fazer essa parada e refletir e pensar sobre a nossa vida. Quando o relacionamento acaba, muitas vezes, né, agora trazendo para o mundo adulto, o que acontece, né, Bia? Vamos festar, vamos se divertir, vamos se distrair, vamos se anestesiar de alguma maneira, seja com álcool, seja com comida, seja com sexo, seja com o que for. E aí, a última coisa que a gente quer é sentir a tristeza, né? Mas porque acha que se eu sentir aquela tristeza, eu vou me afundar, eu vou deprimir, mas não é. Eu preciso fazer contato com isso, até para, né, muitas vezes repensar mesmo, assim, ó, qual foi a minha parcela de responsabilidade no término daquele relacionamento? O que eu percebi naquele relacionamento que eu não quero, né, que se repita no próximo? Talvez eu precise sim desse momento onde eu fique mais sozinho, onde a tristeza esteja junto comigo, para eu começar a olhar para as minhas coisas, que às vezes eu estava muito distante, para minha família, para minha casa,
para mim mesmo, né? E aí me reconectar com a minha vida, e aí curtir aquele momento como um momento não de solidão, mas de solitude, né? Onde eu curto a minha companhia. Então, tudo isso é necessário para que a gente tenha o que a gente chama de saúde mental. Então, a saúde mental, como eu falei num outro momento aqui também, né, não é a ausência de tudo que pode, de alguma maneira, nos causar tristeza. Muito pelo contrário, é a gente saber que a tristeza existe, eu sentir a tristeza, eu saber o que fazer com ela, e eu também saber o momento que está na hora de, opa, agora já deu. Agora a tristeza já cumpriu com a função dela, eu já refleti, eu já pensei, eu já analisei a minha vida, agora eu já dei o tempo para ela se manifestar dentro de mim, e aí agora é o tempo de respirar fundo e buscar fazer algumas outras coisas que me gerem também emoções agradáveis, para que eu possa balizar isso, né? Para que eu não fique só lá embaixo ou só lá em cima, né? Para que eu consiga ter um equilíbrio entre emoções agradáveis e não tão agradáveis, Bia. Perfeito. Quando tu falou ali do relacionamento, também é muito comum a gente perceber pessoas que engatam um relacionamento no outro e não fazem esse contato, né, Regina? Que parece que é outra forma de fugir também dessa tristeza, que é essencial, como tu falou, né? É uma forma de reprimir mesmo, né, as próprias emoções. Eu acho que também tem muito a ver com a necessidade de, às vezes, mostrar para o outro que eu estou bem, que eu não me abalei com aquilo ali. E esse outro pode ser mostrar para o outro que seria o antigo parceiro ou antiga parceira, né? No rompimento, ou até para a própria sociedade, para os amigos, de que não, tá tudo bem, isso não me incomodou, né? Bola para frente, um discurso super redondinho, mas que aqui dentro, né, tá tudo bagunçado. Né? Tá tudo quebrado e eu preciso ter esse tempo para organizar tudo isso dentro de mim, colar as pecinhas, né? Montar, né? Vamos dizer assim, uma nova estrutura aqui dentro para que eu possa aí sim, né? Quando eu for me relacionar com outra pessoa, eu estar inteiro, porque não existe essa história de a minha metade, né? Nós somos inteiros, né? Tendo a possibilidade de estar na companhia também de pessoas inteiras. Então, essa validação emocional que a gente chama, então, o quanto eu preciso validar as minhas emoções, ela é fundamental, seja para os adultos, em qualquer momento da vida, e seja para próprias crianças também. Perfeito. Regina, vários ouvintes aqui interagindo com a gente, e a Márcia pergunta se a gente vive numa ditadura da felicidade, em que as pessoas não se permitem, de fato, que a gente está falando agora, né? Não se permitem estarem felizes, ou estarem confusas, ou qualquer outro sentimento que não seja felicidade. E dela pergunta, a gente consegue perceber isso no tudo bem que tu falou antes? De, sempre tá tudo bem, né? Como é difícil tu perguntar pra alguém e essa pessoa dizer, não tô bem. Ela pode até não tá bem, mas ela vai dizer que ela tá bem. E é interessante porque a Márcia, a gente teve um pensamento muito parecido, assim, Márcia. Eu ainda coloquei aqui, ó, a sociedade moderna está constantemente ditando o que é belo, o que é ser feliz, o que é ter sucesso. Então, a gente está em sintonia, Márcia. É exatamente isso, tá? A gente vive numa sociedade onde a gente tem pouco espaço para falar sobre aquilo que também faz parte da nossa vida. E aí tem uma questão com o tudo bem, que eu trouxe esse exemplo do tudo bem, que é a falta de empatia também das outras pessoas. Porque algumas pessoas até tentam, né, falar. Né? Então eu pergunto assim, tá tudo bem? Dependendo, né, da entonação da voz da pessoa que vai responder, dependendo do olhar, dependendo da expressão corporal dela, tu consegue perceber que não tá tudo bem. Só que também tu consegue perceber se tu estiver prestando atenção na pessoa. Porque se tu tiver, tá tudo bem, e com o olho na tela do teu celular, ou olhando para qualquer outra coisa em volta, se tu não tiver essa visão, né, essa escuta ativa, não olhar olho no olho, não estiver ali presente, né, de frente para aquela pessoa que tu está perguntando como é que ela tá, tu também não vai prestar atenção em nada,
né? Não vai entender, ela pode te falar o que for, que tu vai dar, ok, não, mas isso vai passar. Né, que é muito comum, né? Não, fica tranquila, vai dar tudo certo, olha, isso é isso, nananana, e na verdade não é, né? Então, para eu saber, mas como é que eu vou saber, Regina, se a pessoa está falando, né, da boca para fora, ou se ela realmente está bem? Olha no olho, né? Bota o celular no bolso enquanto tu está conversando com outra pessoa, bota dentro da bolsa, bota lá do ladinho, bota no silencioso, olha no olho, percebe a entonação de voz, percebe a expressão corporal dela, porque a gente não fala só com a boca, não, a gente não se expressa só verbalmente. A gente tem a nossa expressão corporal e ela fala, às vezes, muito mais do que as palavras que saem da nossa boca. E aí, se eu percebo, de fato, que aquele tudo bem não está tudo bem, né, e eu me colocar à disposição, olha, eu estou percebendo que o teu olhar está um pouco, né, um pouco distante, a tua voz, está tudo bem mesmo, né? E aí a gente refaz a pergunta. Naquilo, mas está tudo bem mesmo? Às vezes é aquela oportunidade que a pessoa tem para dizer assim, olha, não tá, né? Não tá, eu estou passando por essa situação, tá difícil para mim, porque ainda bem que tem pessoas que também admitem isso, né? Não é o 100%, não é o geral, não é o mundo inteiro que está, vamos dizer assim, escondendo tudo que sente, mas dependendo de como tu acolher, como tu validar essa emoção, ela vai conseguir, né, se abrir, falar e até mesmo, né, te dizer e te pedir como é que talvez tu poderia auxiliar ela de alguma maneira, ou te colocar à disposição também, olha, eu não sei como que eu posso te ajudar, mas se tiver alguma coisa que eu possa fazer, conta comigo. Às vezes é isso que o outro precisa, sabe, Bia? Sim. Não é muita coisa, não tem uma receita pronta, sabe? Às vezes o outro só precisa ser acolhido, só precisa ser ouvido, sabe? Só que quando ele percebe que ninguém está com paciência para ouvir o que ele tem para dizer, que todo mundo está preocupado com todas as outras coisas, menos com ele que está ali na frente, é difícil mesmo a gente dizer para o outro que não está tudo bem. Não, perfeito. E acho que a gente também tem que aprender a essa escutativa e tudo isso que tu falou, né? Porque é muito comum que a gente pergunte tudo bem por educação, sem querer saber se a pessoa realmente tá bem, como é que a pessoa tá. Uma vez alguém me falou, não lembro quem foi, mas alguém me falou, não pergunta tudo bem, pergunta como você está. Porque daí isso não condiciona a pessoa a dizer se está bem ou não. Tu fala, não, estou me sentindo bem, estou feliz, estou cansado, né? Tu dá mais abertura para que a pessoa consiga te responder, dizendo de fato o que ela está sentindo, né? E como a gente precisa aprender, né, Regina? Não só a realmente expressar o nosso sentimento, mas a estar apto e disponível para atender a demanda ali do outro, né? É a empatia, né? Porque eu gosto muito de enfatizar, Bia, que nós seres humanos, a gente está aí com excesso de conceitos, né? E de palavras muito bonitas, muito bacanas, né? Então a gente tem aí hashtag empatia, hashtag gratidão, hashtag isso, hashtag aquilo, mas na verdade a gente sabe muito pouco, né, do que é de fato esses conceitos na íntegra, né? E como a gente aplica isso na vida real. E aí, quando tu ouve o outro com uma escutativa, né, que tu percebe o outro e o outro percebe que tu também está ali naquele momento presente, naquele momento tu está sendo empático. Então, a empatia tem a ver com a ação. A empatia tem a ver com eu compreender o que o outro está sentindo, está falando, e eu também me colocar, eu ser generoso, ter a compaixão para dizer assim, olha, precisar, eu tô aqui. Mas, ai, Regina, eu não tenho paciência, porque tem muitas pessoas que falam, ai, não tenho paciência, sabe? Não tenho mesmo paciência para ficar ouvindo o problema dos outros, tá? Então, aí a minha sugestão é, nem pergunta como tu está né, ou tá tudo bem. Só dá bom dia. Só simplesmente deseja para aquela pessoa um bom dia. Então, se tu não está disposto a ouvir, ou se tu está disposto a ouvir superficialmente e já vir com uma lista daquilo que a pessoa tem que fazer para ficar feliz, hoje, como é que tu tá, fulano? Eu tô cansado. Ai, mas olha só,
Não, toma isso, toma aquilo, faz isso, faz aquilo, olha, eu fiz tal coisa, não sei o quê, porque eu tomei tal coisa, porque eu fui lá, eu fiz isso. Sabe, já vem com uma lista de coisas, ó, porque tu tens que fazer isso, tu tens que ver tal coisa, tu tens. Uma lista de imposições que a pessoa sai dali até meio assim, arrependida de ter aberto a boca e ter dito assim, não, né, não tá tudo bem. Então, assim, a rede social é outro lugar que eu digo que eu nunca vi um lugar para ter tanta lista, né? Gente, é tanta receita, é tanta lista de como tu fazer para ter um dia feliz, de como tu fazer para te sentir feliz, de como tu fazer para não ter medo, de como fazer para não sentir ansiedade. Gente, a gente está falando de emoção, sabe? Uma coisa é a ansiedade no nível elevadíssimo, que gera sintomas fisiológicos no nosso corpo, que compromete o nosso dia a dia. Agora, eliminar, como eu estou vendo aí, que tem muitas pessoas que estão prometendo nas redes sociais, Bia, que, né, que tu nunca mais vai sentir ansiedade, porque isso, porque aquilo, porque, né, vou acabar com o seu medo em 7 dias. Gente, o que é isso? Sabe? Isso chega a ser desumano. Sim. Isso chega a ser uma exploração da ignorância, no sentido assim, da ignorância da pessoa por ela não saber aquilo que, teoricamente, tu sabe, tu tá se aproveitando disso. Perfeito. Então, vamos tomar, para quem está nos escutando, uma coisa que eu peço vamos tomar cuidado com essas receitas prontas. Vamos tomar cuidado com esse mude a sua vida em 7 dias. Dê adeus à tristeza, né? Dê adeus à tristeza. Nunca mais se sinta ansioso. Gente, vamos tomar muito cuidado, porque não existe receita mágica, tá? Não existe, isso é ilusão. Assim como a positividade tóxica, né? Perfeito. Várias perguntas aqui chegando dos nossos ouvintes, mas antes a gente faz um breve intervalinho. Você nos ouve então na frequência do 89.1 FM, nos assiste, né, no youtube.com/Rádio Cidade em Dia e pode continuar interagindo com a gente, tá? Manda pra cá sua dúvida, sua pergunta, que hoje a gente conversa com a psicóloga Regina Rabelo sobre positividade tóxica e te esperamos no 48991564777. Agora às 7 horas 38 minutos, a gente faz um breve intervalo e voltamos já já. Não sai daí. Você está ouvindo o programa Atual. Fique por dentro de assuntos atuais que envolvem política, mudanças da sociedade, pensamento crítico e muito mais. Acompanhe de segunda a sexta-feira, durante o programa A Casa é Sua, o quadro De Olho no Palco, destacando o cenário cultural com a participação de artistas regionais e nacionais. Como vai ser o futuro? Mais humano ou mais tecnológico? Você quer definir uma profissão, construir uma carreira e trabalhar com propósitos? Venha encontrar respostas e construir novas perguntas. Escolhas que mudam a sua vida e a de muita gente ao seu redor. Para construir sua trajetória profissional, escolha uma universidade que integra teorias e práticas, que une experiências, internacionalização, alta capacidade de adaptação às novas realidades e que você conhece. Na Unesc, você é o protagonista da sua carreira. Se mantenha um profissional atualizado, com aptidão para solucionar problemas complexos, com alta empregabilidade e grande potencial empreendedor. Na Unesc, suas habilidades produzem novos conhecimentos e sua experiência formativa colabora na transformação do mundo. Vamos construir o amanhã juntos? Unesc, a universidade que você conhece e o mundo reconhece. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
Sabemos que estamos vivendo um período conturbado, por isso a Rádio Cidade em Dia está aqui para impulsionar o seu negócio. Soluções inteligentes e eficazes para manter a sua marca lembrada, divulgar as ofertas ou alertar para as medidas de prevenção ao coronavírus. Temos condições especiais e ideias únicas para a sua empresa. Ligue 48 30 45 5144. 30 45 5144. Rádio Cidade em Dia 89.1 FM. Todos os dias, centenas de pessoas sofrem algum tipo de acidente de trânsito no Brasil. E os que envolvem trens são com certeza os mais evitáveis. Diferente do seu carro, o trem não pode parar. Por isso, pare de achar que vai dar tempo. Olhe o que você tem a perder e escute a voz do bom senso. Conduza a sua vida com segurança. Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança. Você está ouvindo o programa Atual. Fique por dentro de assuntos atuais que envolvem política, mudanças da sociedade, pensamento crítico e muito mais. Voltamos aqui no programa Atual dessa segunda-feira, 15 de março, e você pode continuar interagindo com a gente no 489-9156-4777. Hoje a gente conversa com a psicóloga Regina Rabelo sobre positividade tóxica. Regina, várias mensagens aqui dos nossos ouvintes que estão acompanhando o programa, estão acompanhando o nosso bate-papo, e a Georgia, que está aqui interagindo com a gente, faz a seguinte consideração. Ela manda assim: uma sociedade que aparenta felicidade, mas tem altos índices de depressão. Realmente a gente só vê a disparada de ansiedade, de depressão desses casos, né? Sendo tratados ou às vezes sendo ignorados, né, por muitas pessoas. Mas ainda assim a gente tem aquela máscara de felicidade por cima de tudo isso, né? E a pergunta que eu quero te fazer é se de fato a gente está acostumado a no dia a dia usar essas máscaras para estar tapando essa depressão e essas coisas, esses problemas, né? Essas doenças psíquicas que estão aí no nosso dia a dia em alto índice na sociedade. Sim. Principalmente dependendo dos papéis que a gente desenvolve ao longo do dia, né? Então, assim, nós temos aí, eu exerço uma função X, Regina, numa empresa, então eu não posso demonstrar que eu estou inseguro, que eu estou com medo, que eu estou ansioso. Então, eu visto, né, aquele papel e ali eu coloco para mim mesmo que eu tenho que o tempo todo mostrar para as outras pessoas que eu sou seguro, que eu sou capaz, que eu tenho sucesso e que as pessoas têm que me seguir e dali vai. E com isso, né, isso é um dos papéis. Em casa, né? Em casa eu assumo o papel de pai ou de mãe, então eu também não posso, né? O meu filho não pode me ver chorando, porque senão ele vai ficar triste. O meu filho não pode saber que eu tenho medo, né? Porque ele vai dizer, poxa, minha mãe tem medo? Como assim? Né? Eu não posso dizer para o meu filho que eu estou sentindo raiva, porque sentir raiva é feio. E a raiva mesmo, a tristeza, né, ficou muito de ladinho, né? Porque é chato, né? Conviver com uma pessoa triste, né? Como se diz por aí, né? Isso é o que a fala do senso comum. É chato aquela pessoa sempre para baixo, sempre deprimida, como se diz, né? Sempre triste, ó vida, ó céus. Mas para tudo isso existe um limite, né? Então, assim, não é ó vida, ó céus, por quê? Por que essa pessoa vive nessa vibe? Existe um motivo. Será que de fato ela é assim ou alguma coisa que está acontecendo com ela que está fazendo com que ela se sinta e se expresse dessa forma? E está passando essa imagem para as outras pessoas. Será que ela de fato gostaria de ser desse jeito? A raiva também é uma emoção muito excluída, né? Muitas pessoas não gostam nem de falar nessa palavra, não, nem me fala, eu não gosto disso. Existe assim uma questão assim, vamos reprimir a raiva, raiva, imagina, né? Eu frequento a igreja X,
Eu não tenho raiva no meu coração, eu faço isso, eu faço aquilo, eu participo disso, participo daquilo. Então, não, raiva nunca senti, não sinto e nem quero sentir. Gente, vamos ser realistas. Nós somos seres humanos, em algum momento da nossa vida a gente vai sentir raiva. E por que eu vou sentir raiva? Eu vou sentir raiva porque alguém, em algum momento da minha vida, fez alguma coisa que eu me senti injustiçada, ou alguém fez alguma coisa que eu acho que eu não merecia, ou alguém fez alguma coisa que estragou os meus planos, né? Cortou ali o meu planejamento. Eu interpretei que essa pessoa fez isso, né? Que isso aconteceu, e aí por isso eu senti a raiva. Só que a raiva, como a tristeza, um exemplo, né, que eu dei o exemplo que a tristeza tem a função de nos deixar mais, de fazer a gente se recolher e deixar a gente mais reflexivo e pensar mesmo a respeito sobre nós, sobre as nossas relações, sobre a nossa vida. A raiva também tem função. O problema da raiva é que as pessoas veem na raiva é porque quando a gente pensa em raiva, a gente já associa a um comportamento agressivo. Né? Então, fulano está com raiva, então fulano bateu em alguém, foi agressivo verbalmente, empurrou alguém, enfim. Então, a gente sempre associa a raiva a esse tipo de comportamento, mas na realidade, a raiva é uma emoção que ela é muito forte, mas se eu souber utilizar essa força que a raiva tem para o meu bem, para o meu benefício próprio, ela me impulsiona, ela me joga para frente, ela faz eu sair daquela inércia que eu tô, né, daquela zona de conforto, e me permite ter força, né, ter aquela energia para eu ir correr atrás daquilo que eu quero, né, para dizer, olha, eu não gostei daquilo que tu falou para mim, eu acho que eu não mereço, eu acho que isso não é legal, eu não gostaria que tu fizesse mais isso comigo. Ela faz eu sair daquele lugar de reclamar, vamos dizer assim, e me leva para um lugar onde eu tenho a ação. Só que eu preciso me conhecer, e para isso eu preciso entender como que a minha raiva se expressa. Então, eu posso canalizar essa raiva para ter comportamentos mais assertivos, para me impulsionar, não para fazer com que eu me afaste das pessoas por comportamentos agressivos que eu tenho. Então, todas as emoções, elas podem ser expressadas de N maneiras. E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu percebo o que eu estou sentindo, quanto mais eu reconheço o que eu estou sentindo, que emoção é aquela, mais consciente eu me torno, e mais consciente e mais preparado eu vou estar para saber o que eu vou fazer com aquela emoção que eu estou sentindo. Então, isso a gente chama de educação emocional, eu ser educado emocionalmente. E aí, quando eu estou desenvolvendo N papéis durante o meu dia, nos locais que eu frequento, eu vou conseguir saber o que eu faço com aquilo que eu estou sentindo naquele momento, em vez de ficar camuflando, reprimindo, escondendo, colocando uma máscara, né, uma persona de alguém que é muito forte, que é muito corajoso, que é muito determinado, que é muito, né? Mas que na verdade é só uma armadura para esconder toda a minha fragilidade emocional. E aí eu já tenho até uma dica de um livro, sabe, Bia, que eu gosto muito de indicar, que é, para quem gosta de leitura, que é O Cavaleiro Preso na Armadura, né? Então, não vou contar a história, mas tem muito relação com isso, assim, com a dificuldade que as pessoas têm de fazerem contato consigo mesmas e o quanto elas vão assumindo esses papéis e vão se tornando os papéis e deixando de ser quem de fato elas são. Perfeito. Regina, e qual que é a importância de a gente falar sobre esse assunto? Porque a gente está inserido nas redes sociais, em que as pessoas performam essa felicidade 100% do tempo, em que as pessoas falam sobre isso, bom dia mundo, bom dia sol, bom dia vida, às vezes acordou num super dia ruim, mas tá ali, né, exalando aquela positividade tóxica que a gente conversou aqui durante todo esse programa. E qual a importância, então, de a gente conversar sobre esse assunto, de perceber, isso não é real, né? Porque se eu não acordo todos os dias feliz, radiante, saudando o sol e a vida e as árvores,
ninguém acorda assim todos os dias, né? E quando a gente percebe que talvez aquilo seja uma máscara, que talvez aquela pessoa esteja escondendo um sentimento, fica mais fácil de a gente perceber que isso é normal, que isso acontece, que somos todos humanos, né? Eu penso que a importância da gente estar falando sobre esse assunto, que não é muito discutido não, tá, Bia? Eu vejo que não vem muito, não aparece muita coisa nas redes sociais, não tem muito material aí, né? Não tem muita gente falando sobre isso não, né? Muito pelo contrário, tá só falando sobre o movimento da positividade, mas sobre a positividade tóxica, muito pouco está se falando sobre isso. Eu acho que esse aqui é um espaço onde a gente começa a falar mais sobre o assunto e trazer um pouco mais de possibilidade das pessoas se tornarem mais conscientes sobre essa situação que está acontecendo na sociedade atual. Com isso, eu entendo também que algumas pessoas passam a se sentir mais acolhidas, quando elas percebem que elas não precisam, né, esconder o que elas sentem, que elas podem sim, vamos dizer assim, falar o que elas sentem, e não só falar, mas que não tem problema nenhum de sentir, porque tem muitas pessoas que se sentem culpadas, e aí eu dei o exemplo da raiva, né? Sim. Deus me livre, não, eu não posso sentir raiva, é a coisa mais assim... impugnante, né? A coisa mais repugnante que existe. Então, assim, eu não tenho direito de sentir raiva. Não, você tem o direito de sentir raiva, sim. Você tem o direito de sentir tristeza, assim como tem direito de sentir medo, né? Assim como tem direito de sentir ansiedade, assim como tem direito de sentir alegria, de sentir amor, de sentir saudade. Então, nós seres humanos, nós temos o direito de sentir todas essas emoções. E eu acho que abrir espaço para falar sobre isso é fazer com que as pessoas percebam, assim, ó, eu não preciso ser, né? Eu não preciso vestir uma armadura todo dia para sair na rua. Eu posso, sim, sair de cara lavada e eu posso, sim, ser quem eu sou, com todas as emoções que eu sinto, com todos os pensamentos que passam pela minha cabeça, e eu não preciso me sentir inferior às outras pessoas, porque, teoricamente, tem gente que está mostrando uma performance de mais sucesso do que, teoricamente, a maioria das pessoas. Então, eu acho que esse espaço faz a gente se enxergar como gente, e é um espaço de empatia, onde a gente percebe que a gente também pode ser acolhido e a gente também precisa olhar para o outro e também acolher o outro e validar a emoção do outro, sabe, Bia? Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Regina, sempre maravilhoso conversar contigo, aprender contigo sobre os assuntos que a gente traz aqui para o programa. Infelizmente, o nosso bate-papo já está indo para a reta final, mas eu quero agradecer imensamente a tua participação, disponibilidade em estar aqui ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E quero deixar agora esses últimos momentos para que tu passe as tuas redes sociais e um último recado aí breve para os nossos ouvintes. Ok. Bom, Bia, eu quero agradecer já de antemão, né, a oportunidade. Para mim, sinceramente, é muito prazeroso. Eu acho que essa é a minha contribuição social. Eu acredito que todos nós precisamos ter essa consciência, né, de que existem pessoas que precisam, sim, né, ser ouvidas, ouvir, aprender e se identificar com aquilo que aprendeu e poder, de alguma maneira, né, se alguma coisa que eu falei aqui fez algum sentido e se te botou no lugar de reflexão sobre a sua própria vida, sobre a sua própria situação hoje, eu acho que, para mim, eu já cumpri o meu objetivo. Então, a minha rede social, o Instagram @reginapsique, Facebook Regina Rabelo. Eu sempre procuro postar algumas coisas, alguns vídeos falando sobre uma série de alguns assuntos, inclusive a positividade tóxica está lá também, né? Então, assim, quem tiver interesse, quem quiser mandar algum recado, quem quiser mandar sugestão de vídeos, né, para que a gente possa falar sobre o assunto, estou super aberta, porque eu acho que essa é a minha contribuição com a sociedade, sabe, Bia? Eu acho que a gente
tem que olhar para isso e entender que todos nós somos seres humanos, e se a gente não se apoiar, se a gente não ficar junto, a gente vai acabar, às vezes, adoecendo e causando uma série de sofrimentos que a gente, às vezes, não consegue dar conta, e a gente precisa olhar para isso, sim. Regina, mais uma vez, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, fico à disposição. Essa foi então a psicóloga Regina Rabelo, que conversou com a gente no programa de hoje sobre positividade tóxica. Se você perdeu alguma parte desse bate-papo, não tem problema, tá? É só acessar youtube.com/Rádio Cidade em Dia e procurar pelo programa atual dessa segunda-feira, dia 15 de março. Lembrando que a nossa programação aqui da Rádio Cidade em Dia vai das 6h30 da manhã até meia-noite, com muita informação, conteúdo e jornalismo de qualidade. Você me encontra nas redes sociais no @BeatrizFormans, que lá você pode sugerir pautas aqui para o programa, mandar suas dúvidas, enfim, fica à vontade que lá a gente conversa. Amanhã a gente se encontra aqui então para conversar sobre tipos de comportamento e as habilidades desses tipos de comportamento com o psicólogo Gabriel Batista. Eu espero vocês aqui nesse encontro marcado que a gente tem de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite. Você fica agora então com o programa Boa Noite Cidade. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau. O programa atual de hoje chegou ao fim.